Vou começar então o evento, professor. Ok. Boa noite a todos e todas presentes aqui nessa celebração virtual de entrega dos prêmios do 4º concurso literário Bom Viver, promovido pelo projeto de extensão Habeas Liber, ligado à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. É com grande honra que recebemos nesta cerimônia remota os senhores Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado e poeta, Bruno Henrique de Moura, advogado e jornalista, Yuri Dantas, jornalista e mestre em literatura, Mamed Said, doutor em Direito e professor da Faculdade de Direito da UNB, Marcos Linhares, jornalista, escritor e presidente do Sindicato dos Escritores de Brasília, Marcos Maírton, escritor, compositor e juiz federal. O senhor Valisney de Souza, juiz federal, professor na Faculdade de Direito da UNB e coordenador docente do projeto Habeas Liber. Saúdo ainda a colega Ângela Machado, coordenadora discente do Habeas Liber, e os demais membros discentes do projeto e das comissões de organização, divulgação e avaliação do referido concurso. O 4º concurso literário do Habeas Liber, projeto cultural da Faculdade de Direito e da Universidade de Brasília, UNB, constituiu uma iniciativa de extensão visando a interação entre a universidade e a comunidade. Teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento e divulgação da cultura, da escrita e da criação literária, especialmente visando tentar minorar, de alguma maneira, os nefastos efeitos da crise de saúde mundial que impõe a necessidade imperiosa de afastamento e de isolamento social. O concurso versou sobre literatura em 2 categorias, poemas e contos/crônicas. Na categoria poemas, foram recebidos 272 trabalhos, no qual 20 foram selecionados finalistas por um corpo de jurados composto por 5 membros. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, a professora da Faculdade de Direito da UNB, Fernanda de Carvalho Lage, o jornalista e mestre em literatura, Yuri Dantas, o professor da Faculdade de Direito da UNB, Mamed Said, e Suziane Venâncio, membra do projeto Habeas Liber e estudante de Direito da UNB. Na categoria Contos e Crônicas, recebemos 172 trabalhos, no qual 10 foram selecionados finalistas por um corpo de jurados composto de também 5 membros. O advogado e jornalista Bruno Henrique, a extensionista do projeto Habeas Liber e estudante da UNB, Isadora Oliveira, a também extensionista, aluna da Faculdade de Direito da UNB e escritora Kim Sugai, o jornalista, escritor e presidente do Sindicato dos Escritores do DF, Marcos Linhares, e o escritor, compositor e juiz federal, Marcos Maírton. Passo a palavra agora aos convidados para que pontuem suas observações quanto ao concurso. Por favor, professor Valisney. Boa noite a todos mais uma vez. Quero, dentro desses cumprimentos, fazer inicialmente os agradecimentos. Agradecimentos às comissões que foram formadas. A ideia desse concurso, nós já fizemos, esse é o 4º, nós já fizemos outros apenas no âmbito da Universidade de Brasília, não só na Faculdade de Direito, mas houve uma instância, mesmo um pedido numa reunião comigo, do Ronaldo, Sara, Tainá, entre outros, para que nós fizéssemos esse 4º concurso, esse concurso que seria muito importante em razão de que todas as pessoas estavam isoladas, estudantes, era um momento muito importante de desenvolver esse tema e essa iniciativa. Então, eu quero agradecer primeiro aos idealizadores, Ronaldo, Sara, Ângela, e todos os demais que pensaram neste concurso. As comissões que foram formadas, a comissão organizadora, a comissão divulgadora, com a Tainá, frente à Tainá, entre outros, as comissões avaliadoras,
ou seja, todas as comissões que foram formadas pelos estudantes, né, pelos universitários, principalmente da Faculdade de Direito, e outros que fazem parte do projeto. Então, houve um trabalho grande em cima disso, né, na divulgação e na organização, nos convidados. Então, parabéns aí, meus agradecimentos a todos vocês do projeto Habeas Liber. Segundo, agradecer aos convidados, né, que nos honraram, né? Todos os convidados, os convites que foram feitos, todos prontamente foram respondidos com muita satisfação, né? O jornalista e advogado Bruno Moura, né? nos contos, o nosso presidente Marcos Linhares, presidente do Sindicato dos Escritores, o professor Mohamed Said, que é o diretor até poucos dias da Faculdade de Direito, né? O ilustre advogado, né? Estimado advogado Antônio Castro, Cacai, que gosta muito de literatura, o professor o Yuri Dantas, a professora Fernanda, os demais membros, Isadora, Kim e Suziane, do próprio Habeas Liber. Então, ou seja, foi formada uma comissão com colaboradores. E esses colaboradores já nos ajudam desde a época da Expo Liber, que nós fizemos no ano passado, uma exposição presencial, né, uma exposição de fotografias de poemas, onde nós lançamos um livro também dos concursos anteriores só de poemas. O juiz federal Marcos Maíto, que também integrou aí a nossa comissão avaliadora, fez o prefácio do nosso livro Corações Libertários. A sugestão do nome veio do nosso presidente Marcos Linhares, desse nome Corações Libertários, de Corações Libertários. Então, quero agradecer, são todos parceiros, colaboradores, já amigos, nós já temos diversos, ou seja, amigos do projeto, pessoas que colaboraram com a Expo Liber. O doutor Cacai não pôde porque ele tinha uma viagem, ele ia fazer o encerramento da Expo Liber no ano passado, de modo que os avaliadores todos são amigos e colaboradores, e eu quero estender esse convite para todos vocês, os vencedores do concurso que estão aqui presentes, e os mesmos que não estão, para que colaborem também com o projeto de algum modo, ou em comissões de avaliação de outros concursos, ou saraus que a gente possa participar, até mesmo para a divulgação aí desse trabalho, desse concurso, né? O Ronaldo dava sempre o contato, né? O contato que teve mais de perto com vocês, né? E o elogio a todos os vencedores dessa etapa sempre foi muito grande pelo Ronaldo, que conheceu, né, a Sara, que conheceu muitos de vocês, não todos aqui. Então, foi assim um sucesso merecido para todos vocês, candidatos, ou seja, que tiraram também seu tempo para que participasse de um concurso, né? Como disse um dos vencedores, não sei se está aí, eu vi alguém falar, comentários, né? O prêmio, né, é o que menos importa, né? O mais importante é ter esse reconhecimento, né? E quero dizer para os que estão aqui agora no concurso, nenhum avaliador falou com outro, ou seja, os senhores foram escolhidos numa comissão democrática, né, de votos, e que sem nenhuma conversa, ou seja, porque gostaram dos trabalhos de vocês, dos contos, dos poemas, das crônicas, né? Vocês realmente têm toda essa uma qualidade e conseguiram tocar, né, aos leitores e com poucas linhas, né? Não foi um trabalho longo, né? Com poucas linhas, uma página de poema, uma página de um conto e uma crônica. Então, meus parabéns. Não quero alongar, né? Que eu acho que ultrapassei os 12 minutos há muito tempo, e dizer que quero cumprimentá-los, tá? Cumprimentar a todos, né? E dizer só mais uma coisa. Não é uma promessa, mas assim, já é uma pretensão, que também não é um convite ainda, mas o que nós queremos agora, na nossa próxima etapa, é fazer a edição de um e-book, no mínimo, ou de um livro, e os senhores todos já estarão se aceitarem, naturalmente, né? De participar do e-book do livro sobre esse concurso, né? Naturalmente, nós vamos fazer uma outra escolha da chamada repescagem, né? Dos outros que
não entraram, mas os senhores já estão, obviamente, naturalmente, né, convidados para esse e-book, se tudo der certo, né? Se tudo, as coisas podem não sair como nós pretendemos. De modo que, mas é uma pretensão, uma finalidade, um objetivo nosso, né? Uma vontade de a gente editar um livro, né, desse concurso, né? Até porque o concurso de contos que já foi feito uns anos atrás na Faculdade de Direito, houve só apenas a divulgação. Eles poderiam também integrar aí essa parte, né? Uma parte, mas isso vai ser questão de metodologia. Bem, não me alongando, meus cumprimentos a todos, meus agradecimentos aos avaliadores em especial, né? Todos que tiraram o seu tempo para ler essa quantidade enorme de poemas, de contos e crônicas, e parabenizando, para finalizar, parabéns aí a todos vocês e aos vencedores na votação do Facebook. Muito obrigado, Wilson. Obrigada, professor. Passo a palavra agora ao Antônio Carlos de Castro. Meu querido Walisley, Sara, Ronaldo, pessoa de vocês, eu cumprimento a todos. Eu posso garantir que foi uma honra muito grande e me fez muito bem fazer parte como avaliador desse concurso, porque eu criei nessa angústia desse isolamento uma brincadeira no início, depois tomou uma dimensão que chama Poesia ao Final da Tarde, onde eu recito algumas poesias, fiz um grupo e mando para os meus amigos. Isso foi crescendo. Hoje tem um grupo enorme de amigos que recebe. Isso me faz muito bem no fim da tarde. Então, leia essas 200 poesias para poder fazer essa escolha. Claro que é difícil fazer a escolha, que tinha muitas poesias que mereciam estar ao final, mas para mim foi muito interessante. A poesia... Está me ouvindo, Sara? Vamos. Sim, nós ouvimos. A poesia, eu quero ser bem breve. Eu quero dizer apenas que a poesia, ela realmente acompanha a minha vida. Quando eu fiz 50 anos, eu contratei uma professora de literatura em Minas Gerais. Tem alguém com o microfone aberto. Né? Muito folgado. Eu contratei uma professora de literatura em Minas Gerais e pedi a ela para fazer uma pesquisa nos sebos de Belo Horizonte. Ela encontrou 700 livros e eu me dei de presente 500 livros de poesia. É uma coisa que eu guardo para mim com muito prazer. Então, eu quero parabenizar esses que escreveram. O momento, Walisley, é tão grave no Brasil. Eu hoje escrevi um artigo, se vocês quiserem ler, me darão muita honra. Eu escrevo toda sexta-feira no Poder 360, que se chama Angústia e Dor. O que eu recebi de pessoas mandando recado, pessoas que eu não conhecia, dizendo que choraram muito, que se emocionaram muito com o artigo, significa o quê? Significa que, nesse momento realmente de angústia, de isolamento, mais do que nunca, a poesia é um refúgio para a gente, é um dique para recolher os nossos escombros. Eu vou recitar aqui uma poesiazinha antes de terminar, que eu tenho uma live, como eu disse para o Dr. Walisley, em homenagem aos autores, em homenagem a todos nós, uma poesia chamada Sonetilha Existencial, de Leão de Formosa. O homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta. Põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra foi a pérola. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Parabéns e continuem poetando, que é o que nos salva nesse momento de angústia. Um abraço. Não, é um orgulho. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Convido agora a falar Bruno Henrique. Posição difícil vocês me colocaram agora, hein? Falar depois do Kaká é complicado, hein? Mesmo que eu trabalhe no escritório com o mesmo sobrenome do dele, é complicado. Um abraço para o Kaká e para o Walisley, para todo mundo. Eu fiquei com a comissão de contos e crônicas e é muito interessante porque eu já participei de outras edições do concurso, até como organizador certa vez. Acho que da primeira comissão, Walisley, estivemos juntos. E
deu para perceber uma mudança na forma que as pessoas vão escrevendo, né? Antigamente a gente tinha uma coisa um pouco mais voltada para o jurídico, mas essa edição não. Se você pegar os 5 premiados, todos são sobre assuntos e muito bem escritos, muito interessantes. Eu dei várias gargalhadas com o cu da agulha, acho que foi assim, não sei quem está aqui, quem fez, mas realmente é uma crônica muito boa, muito inteligente, uma cascada. Também o amor e expressão do bem viver, que você vai lendo e você vai entrando naquela história e você sente a emoção do pai, a flauta do filho, uma coisa fantástica, muito bem escrito também. O Depois do Antônio também tem excelentes sacadas, acho que foi até o primeiro colocado, mais votado do público, e é gratificante você ver que praticamente a minha listagem dos favoritos foi a mais votada também, né? Isso vê que não foi apenas uma opinião de quem participou da comissão eleitoral, seleção dos contos e das crônicas, mas também do público que depois votou. Isso mostra que, primeiro, a gente está tendo uma expansão muito legal desse projeto, as pessoas estão realmente se dedicando à produção de contos e crônicas, e isso traz uma tranquilidade, uma felicidade nos pequenos momentos, que é sensacional. Eu nunca fui um grande escritor, cronista, já até ganhei prêmio de redação sobre crônicas, mas nunca foi a minha especialidade. Sempre foi textos mais técnicos e jornalísticos. Mas, de toda forma, foi muito bom ver que o Habeas Liber está cada vez mais se expandindo para todos os cantos do Brasil e se solidificando como um projeto de referência nessa seara. Agradecer ao Valisney, parabenizar a todos que escreveram e esperar que assim continue. E falar também para a Sara, falar para o Ronaldo, que vocês não vão conseguir sair do Habeas Liber, não, até porque o Valisney não deixa. Eu fui coordenador do Habeas Liber uns 3 anos atrás e continuo até hoje, felizmente, ligado a esse projeto. É só isso que eu tinha para falar e muito obrigado aí pela oportunidade, Valis. Obrigada, Bruno. Convido agora Marcos Linhares. Pronto, estão me ouvindo? Sim, ouvimos. Bem, boa noite a todas e todos. Dizer da alegria de participar mais uma vez aí com o Dr. Valisney, com você, Sara, com o Ronaldo e com todos aí do Habeas Liber, que eu já conheço o projeto. Estive naquele evento que vocês fizeram muito interessante lá na UNB. Dizer da alegria de ter sido chamado para participar como jurado. Eu já sou jurado de concursos nacionais e internacionais de literatura, tanto na área de poesia quanto na área de crônica. Mas, recentemente, eu integro o time de jurados do Ministério da Educação, que hoje da Cultura, que hoje se chama Secretaria Especial de Cultura, do Departamento de Literatura, de Livros, Literatura e Biblioteca, do DLLB, que eles fazem há 3 anos um concurso nacional de várias categorias, temáticos sobre a questão da Semana da Arte Moderna, que em 2022 vai completar 100 anos. Lá é um concurso temático e lá nós temos um time de avaliadores de todo o Brasil, somos hoje um total de 34 membros para poder avaliar os trabalhos de todo o país, e a gente tem critérios muito rígidos e discussões muito acaloradas para a escolha dos livros que vão ser premiados pelo Ministério. Quando o Ronaldo me ligou para a gente participar do evento de vocês, coincidiu que eu estava no meio do caminho, quando eu tinha que ler e fazer a minha avaliação, eu fui acometido pela Covid. E, inclusive, ainda estou com algumas sequelas. E aí foi muito prazeroso, mas também foi muito difícil estar doente e fazer a leitura. E como eu sou muito criterioso, até porque eu já faço isso em outros concursos, cada uma das histórias que me foram submetidas, eu fiz questão de ler 4 vezes a cada uma e fui pontuando. Eu fiz uma fichinha por cada texto e fui pontuando os prós e os contras e fiz uma pontuação minha, toda própria, para seguir depois a de vocês, para poder justificar as minhas escolhas. Depois eu conversei muito com o Ronaldo, que ele deve se lembrar, sobre essas questões que envolviam e até sugeri para o próximo concurso algumas questões de maior detalhamento nesse processo
de escolha dos textos. Nós tivemos textos muito interessantes, eu parabenizo a vocês, viu, doutor Valisney? Textos muito bons, com muita qualidade, e também muitas coisas equivocadas. E talvez fosse interessante, eu até me coloquei à disposição do Ronaldo, para participar aí de umas 2 ou 3 lives com vocês e conversar um pouquinho sobre esses critérios que a gente pode pensar na construção de um bom texto, do ponto de vista do leitor, do ponto de vista de quem escreve, do ponto de vista de um jurado de um concurso literário, para a gente entender a diferença entre o que a gente propõe no texto e o que a gente entrega para o leitor. Porque, às vezes, a proposta no primeiro parágrafo é muito boa, mas a entrega no decorrer do texto até chegar ao último parágrafo do texto, a gente tem um processo que não se consolida. É uma jura mal cumprida. Sara, é como se eu prometesse a você um buquê de rosas, eu começo com um buquê lindo de rosas no primeiro capítulo e entregue no final uma pétala amassada e suja. Então, às vezes, a execução do texto ela não consegue se consolidar, ela começa promissora e se acaba. É por isso que grandes editoras, quando recebem os originais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, você tem o papel do assistente editorial, que trabalha com o publisher, e que ele é responsável por ler, não sei se o Dr. Valisney ou algum de vocês já sabe disso, talvez até já o saiba, mas eu vou repetir, né? Para aqueles que não possam não saber, tem o assistente editorial que lê apenas um parágrafo do original que chega, que é remetido à editora. Se o primeiro parágrafo não convence, o livro já é automaticamente descartado. Depois do primeiro parágrafo, passa para o segundo assistente editorial, que vai ler a primeira página. O terceiro lê, depois do segundo, lê o primeiro capítulo. Passados os 3, aí sim temos o quarto assistente editorial que vai ler o livro todo, para finalmente chegar na mão do publisher. Então vejam qual a importância que você tem de escrever um bom parágrafo, de escrever uma boa primeira página, de escrever um bom primeiro capítulo. Porque é muito texto para ser lido. Se você não conseguir entregar um bom texto, você não chega. Então agradeço imensamente, parabenizo aquelas pessoas que se submeteram, né, a esse belo concurso. A iniciativa foi maravilhosa. E estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, Marcos Linhares. Gostaria de convidar agora a Kim Sugai a falar. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Kim, uma das avaliadoras da Comissão de Crônicas e Contos do concurso. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos que se inscreveram na modalidade. Eu acredito que não tenha sido uma tarefa fácil criar uma narrativa em apenas uma página, é bem limitante, ainda mais com um tema que foge muito do que vivemos na realidade. Eu acredito que o concurso foi muito uma fuga para todos os que se inscreveram e participaram. Recebemos vários contos e crônicas maravilhosos, sendo muito difícil a escolha dos finalistas, e tanto que teve várias discordâncias, eu diria, em relação aos 10 que iriam para a final, para ver como foi uma escolha realmente muito difícil, e o nível estava muito alto. E aos finalistas estão de parabéns, os seus contos e crônicas foram excelentes e surpreendentes. Espero que continuem sendo criativos e que essa criatividade não suma independente da fase que viverem nas suas vidas. É importante que essa essência que vocês demonstraram ter dentro dos contos que submeteram permaneça viva, porque é o que vai tornar a sua vida mais interessante e talvez mais suportável como agora. Então, mais uma vez agradeço a participação de todos e estão todos de parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Kim. Passo a palavra agora ao Dr. Marcos Maírton. Ok, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. Estão ouvindo? Alguém está ouvindo, né? Ouvimos. Ok.
Então, boa noite a todos. Eu quero também, inicialmente, agradecer pela oportunidade de ter participado como jurado no concurso de contos e crônicas. Era algo que eu nunca tinha feito. Então, diferentemente aí do meu xará, Marcos Linhares, que já está acostumado, né, a avaliar, já tem um critério próprio, eu não tinha critério algum para avaliar, porque eu nunca tinha feito isso. Na verdade, eu gosto de contar histórias, né? Então, eu escrevo contos, escrevo crônicas, escrevo literatura de cordel, mas avaliar aquilo que é escrito pelos outros foi uma experiência nova, foi uma experiência bastante desafiadora, e eu fico extremamente grato, né, ao meu querido colega e amigo Valisney e a todos vocês da comissão que organizaram tudo. Eu fico muito grato a todos vocês. E também quero parabenizar aos participantes, todos, porque tinha muita coisa boa, né? Alguns que eu votei acabaram não chegando entre os finalistas, mas os que chegaram eram tão bons quanto aqueles que eu votei e até melhores mesmo, porque acaba que é uma avaliação um tanto quanto subjetiva, né? Aliás, falando aqui diretamente para o meu xará, Marcos Linhares, embora eu não tenha experiência nenhuma, não tivesse, né? Agora já tenho, não tivesse experiência nenhuma em avaliar, mas o Marcos tem toda a razão quando ele diz que se você não consegue ultrapassar o primeiro parágrafo de um conto, é muito difícil você ir até o final, porque o conto ele é curto. Então, se no primeiro parágrafo você não segurar, não atrair a atenção do leitor, não dá muito tempo de recuperar depois isso, né? E realmente, mesmo sem ter essa formação aí prévia como avaliador, eu senti isso, que muitos contos me enganhavam já no primeiro parágrafo. Enquanto outros, eu superava o primeiro parágrafo com alguma dificuldade e depois melhorava, mas havia essa perda inicial que acabava sendo prejudicial. Então, vale a pena todos os concorrentes pensar nisso e em outras oportunidades também valorizar, né? É muito importante esse começo. Outro ponto que eu queria destacar é que nós, contistas, nós somos, de certa forma, pessoas que registram a história do nosso tempo, né? Então, acaba que, como a gente, pelo menos eu escrevo conto, eu acredito que se não é um por semana, pelo menos a cada 2 semanas eu escrevo um conto. E, além disso, ainda escrevo os microcontos, que são histórias que eu conto no Twitter. Num espaço de 240 caracteres, eu conto uma história completa, com começo, meio e fim. Então, eu escrevo muito. E o que eu observei no nosso concurso é que os participantes contaram a história do nosso tempo, né? Identifiquei muitos contos e muitas crônicas falando desse momento atual, desse momento da pandemia, e acaba que isso também é uma forma de as pessoas trocarem as suas experiências, dos seus sentimentos sobre esse momento que nós estamos vivendo, e isso acaba nos aproximando, isso nos leva a reflexões que sozinhos seria muito difícil fazer. Então foi muito bom, foi muito divertido, foi muito agradável participar disso tudo. Foi difícil também escolher os finalistas, mas foi muito bom e muito divertido. Outro ponto que eu queria falar, já que me encaminhando para o final aqui da minha participação, é que Valisney falou da ideia do e-book, né? Eu acho uma excelente ideia, porque o e-book é acessível, você tem a possibilidade de deixá-lo gratuitamente ou deixá-lo com um preço simbólico. Eu tenho alguns e-books já publicados na Amazon, que eu mesmo fiz toda a parte de edição, capa, preparei tudo, joguei lá e muita gente tem feito o download, né? É bem interessante, eu acho uma possibilidade muito interessante. Valisney, eu concordo inteiramente de se fazer o e-book, incluindo não só os finalistas, né, mas acrescentando mais alguns. E é isso. Então, no mais, é isso. Parabenizar a todos, agradecer
a todos os participantes, convidá-los a se inscrever no meu canal do YouTube, procura lá Marcos Maírton no YouTube e se inscreve no meu canal. O Ronaldo já está inscrito, então agradeço aqui de público, Ronaldo, e mandar um grande abraço para todos vocês. Foi realmente um prazer trabalhar com vocês. Obrigado. Obrigada, Dr. Marcos Maírton. Convido agora a falar o senhor Yuri Dantas. O Yuri teve um compromisso nesse mesmo horário profissional, do trabalho dele, ele não conseguiu vir. Ah, sim. Obrigada, Bruno. Nada. Passo a palavra, então, à nossa colega extensionista, Suziane Venâncio. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de ter feito parte da comissão avaliadora de poemas. Superou minhas expectativas, assim, os poemas recebidos. Quero parabenizar os vencedores, o Marcelo Kassab e a Caroline Inês, que na categoria Contos e Crônicas, e o Marcelo na categoria Poemas. E também todos os finalistas, assim, pelo talento mesmo, porque escrever não é uma tarefa fácil. Exige muita dedicação, muito empenho, muita inspiração. E, assim, nós fizemos uma avaliação às cegas, nós não sabíamos quem eram os escritores, e foi, assim, muito difícil escolher só poucas escolhas diante de tantos poemas, assim, de muita qualidade, de alto nível. E agradecemos também, assim, todos que tiveram confiança, assim, em enviar o trabalho para o projeto, assim, um projeto que é dedicado à literatura. Então, meu muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Obrigada, Suziane. Por último, passo a palavra à nossa colega Ângela Machado. Oi, boa noite a todos, todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a Sara e o Ronaldo, porque sem eles eu acho que esse concurso ele não aconteceria. Nossos planos no começo do ano eram totalmente diferentes. Eu acho que a pandemia mudou assim, falando de todo mundo, né? Nós também tivemos que nos adaptar. E esse concurso mostrou como a literatura é importante nesse momento, como ela nos faz sair um pouco dessa realidade tão dura e que cada vez nos atinge, né? Mas nos transporta para lugares melhores, assim, mesmo que a gente não saia do lugar. Então é para isso que serve a literatura, para elas nos fazer viajar sem sair do lugar. Então eu agradeço muito a todos, e o concurso assim teve muitas coisas muito positivas assim nesse momento, e eu espero que a gente consiga nos manter até o final dessa quarentena com outros projetos também, e nos adaptando sempre. E muito obrigada a todos, e vou passar a palavra para a Sara para ela finalizar agora. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos pela exposição. Prosseguindo o evento, faremos a entrega virtual dos prêmios. O concurso foi dividido em 3 etapas antes de conhecermos os grandes vencedores de hoje. Primeiro, os trabalhos recebidos foram triados pela organização do evento, a fim de excluir aqueles que não se adequaram às regras impostas pelo edital de abertura do concurso. Em seguida, as inscrições válidas foram passadas às bancas avaliadoras respectivas e assim foram selecionados os finalistas, 10 em contos e crônicas e 20 em poemas. Por fim, os trabalhos selecionados foram expostos à votação popular através da nossa página na rede social Facebook. A partir das reações contabilizadas na imagem de cada trabalho, até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 de julho, foram selecionados o primeiro lugar nas suas respectivas categorias. Assim, com 1.286 votos na categoria Contos e Crônicas, em primeiro lugar, recebendo como prêmio um aparelho Kindle 10ª geração,
A vencedora foi Carolina Inês de Moura, pseudônimo Cícero, com o conto Depois do Antônio. Passo a palavra agora à senhora Carolina Inês. Olá, boa noite. Estão me escutando? Então, Sim, Carolina. Ótimo. Muito bom poder ver vocês, né? Ver quem está por trás, ver o rosto de todos vocês. É um prazer enorme, uma honra mesmo estar aqui hoje, diante de todas essas presenças, podendo conhecer a todos. E eu gostaria de agradecer assim, imensamente a equipe do Habeas Liber, um projeto muito bacana que eu fiquei conhecendo e que nos proporcionou não só a mim, mas todos os que estão aqui hoje, né, a oportunidade de sermos lidos por tanta gente, né, tanto pela banca examinadora, mas também por meio das redes sociais. A gente teve leitor de diversas partes do país. Eu acho que essa é a maior alegria de um escritor, né? O maior prazer, ser lido, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade, por essa iniciativa de promover a leitura de forma mais acessível. Foi fantástico, foi uma experiência muito enriquecedora. E foi muito gratificante para mim ter o meu conto contemplado. E são escritas que são muito especiais e eu fiquei muito feliz de poder ser lida mesmo. Eu queria agradecer também aos meus amigos, os familiares que leram os textos e acompanharam o processo comigo. E também um agradecimento especial, mais do que especial, a todos os outros participantes, né? Foi uma honra ver o meu conto em meio a tantos textos de excelência. Eu fiquei completamente apaixonada por todos, gostei de todos os textos. Então, parabéns a todos os escritores que participaram. Foi muito bom poder compartilhar essa experiência com vocês. Essa troca é muito importante e com certeza eu vou acompanhar esse projeto Habeas Liber por muito tempo, quero saber de todas as novidades, de tudo que, todas as novos eventos, tudo que vocês forem fazer, eu quero estar presente, participar de muitas outras edições. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Carolina, e mais uma vez parabéns. Já na categoria Poemas, com 1.145 votos válidos, o primeiro lugar, que também recebeu o prêmio de um aparelho novo, Kindle 10ª geração, o senhor Marcelo Kassab, com o poema Vida. Marcelo, por favor. O microfone dele está desligado, não? Tá sem o... Deixa eu tentar ligar aqui, ver se ele consegue... O áudio está desligado. Sim, está desligado, Marcelo. Desculpa, agora sim. Tá, desculpa. Gente, bom, vou começar, desculpa. Boa noite, todo mundo. Eu gostaria de agradecer imensamente aos envolvidos, à UNB, à Habeas Liber, especialmente à organização que não mediu esforços para promover a lisura e a credibilidade do concurso. Queria abraçar e parabenizar a Carolina pela vitória na categoria Contos. Parabéns, Carolina. Dizer que o teor eleitoral da segunda fase do concurso foi muito legal, foi muito bom para medir a quantidade de carinho, né, que a gente tem e a gente às vezes nem sabia, né? Algumas dessas pessoas tão importantes nesse conceito estão hoje aqui nos escutando e eu queria agradecer a todos também. Tá? Também foi com grande alegria que eu também tomei conhecimento sobre o seleto júri, né, que conduziu os finalistas à segunda fase. Então, a capacidade do júri valorizou ainda mais os nossos inscritos. Também, muito obrigado. Falando só um pouco rapidamente sobre o poema Vida, eu queria dizer que eu procurei refletir nele as condições humanas e a sensação de tudo que está, do que nós estamos passando hoje em dia. Tá? O poema começa falando dos nossos medos, das tempestades e termina com florescer, denotando esperança. No trecho final, em que a gente diz, que eu digo, gera vida pelas lágrimas da nuvem cinza, a ideia é que, apesar do tamanho da tempestade, do rastro de destruição que ela deixa e as marcas de sofrimento também que ficam, no final ainda prevalece a vida. Algum ensinamento a gente deve assimilar pelos que aqui continuam, nem que seja por respeito aos que foram tragados por essa tempestade. Não se trata apenas de sobreviver às intempéries, mas aprender a viver no sentido mais importante,
que cada um procure conhecer a razão de estar aqui neste planeta. Porque, na verdade, a gente só consegue reconhecer a nossa fragilidade em meio a uma explosão, basta um segundo, para uma explosão ou para um vírus, e aí a gente conhece as nossas limitações, né? Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar cada momento. Eu agradeço muito a vocês por esse momento que a gente está vivendo aqui. Muito obrigado, gente. Parabéns, Marcelo. Obrigada pela fala. Parabenizamos também os demais finalistas na categoria Contos e Crônicas. Renata Ferreira, Leandro Demeneg, Cleiton Moura, Oswaldo Dourado, Fernando Bueno, Jorge Padavona, João das Botas, Luiz Cristiano e Zuleima Tavares. Parabenizamos na categoria Poemas Ana Cláudia Carvalho, Beatriz Rodrigues, Magali Magalhães, Eliane Troia, Ed Saraiva, Joelma Couto, Carlos Alexandre, Gisela Peçanha, Gabriel Diniz, Laura Navarrete, Lucicleide Caldeira, Gerson Rossi, Alex Heleno, Sander Ventura, Gerson Gastaldi, Antônio Casale, Sara Peperoni, Edileuza Bezerra e Falcão Pellegrino. Agradecemos a participação de todos os inscritos no 4º concurso literário Bom Viver e também os jurados que gentil e competentemente compuseram as comissões avaliadoras neste concurso. Agradecemos também o comprometimento e organização do concurso pelos alunos e membros da extensão universitária Habeas Liber e ao nosso coordenador, professor Valisney de Souza. Assim, declaro encerrada a cerimônia virtual de premiação do 4º concurso literário Bom Viver. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos, então, pessoal. Podemos encerrar. Boa noite, grande abraço a todos. Abraço a todos aí também. Boa noite, boa Parabéns a todos, hein? Carolina, Ana, Marcelo, todos os demais que concorreram. Sucesso a todos. Muito obrigado. Obrigado. Meu amigo Maíra. Obrigada, boa noite a todos. Marcos Linhares também. Parabéns. Um abraço. Boa noite.